Olá, eu sou a doutora Rocio e então vamos falar agora um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. De acordo com a matriz curricular do INEP, o que cai para vocês, o que vocês devem conhecer a respeito de política pública de saúde no Brasil, é o que nós vamos abordar agora, que são a história das políticas de saúde pública no Brasil, as leis orgânicas de saúde, que são elas as leis 8080 de 1990, a lei 8.142 de 1990, as NOB e as NOAS. Além disso, vamos falar sobre o Pacto da Saúde, Pacto pela Vida e Pacto pela Gestão. Certo? Então, começando pelo histórico de saúde no Brasil. Na década de 20, nós temos as CAPES, que são as Caixas de Aposentadorias e Pensões. E o que é isso? São fundos reservados para serem utilizados em necessidade de doença e para pagamento de pensões dos trabalhadores, que eles contribuíam com parte do seu salário, além de uma contribuição das empresas e do governo. Então foi aí que começou, se iniciou essa assistência à saúde. E qual era a característica dessas CAPES? Que eram estritamente previdenciárias, ou seja, somente tinha benefício aquele trabalhador de carteira assinada que contribuía mensalmente com parte do seu salário para as caixas de aposentadorias e pensões. E quem não era trabalhador com carteira assinada? Tinha duas opções para eles. Ou eles recorriam às santas casas de misericórdias, né, que eram públicas, gratuitas, ou pagava, né, o serviço privado. Fora essas duas opções, eles estavam fora do que era a assistência previdenciária caracterizada na época pelas CAPES. Na década de 30, com o governo Getúlio Vargas, surgiram os institutos de aposentadorias e pensões, que eles aos poucos foram absorvendo as caixas de aposentadorias e pensões e se caracterizavam pela mesma situação, cobria apenas funcionários com carteira assinada, funcionários de empresas que contribuíam com parte dos seus salários. Mas agora os IAPs, eles eram organizados não por empresa, como eram as CAPES, e sim por categorias. Então tinham os institutos dos ferroviários, dos funcionários portuários e marítimos, dos bancários, dos militares, sucessivamente. A organização, então, dessa estrutura era por categorias. E aí, então, nessa época, começaram a serem fabricados hospitais dos militares, hospitais dos ferroviários e sucessivamente. O resto da população continuava à mercê das Santas Casas de Misericórdia ou a pequena parcela da população que conseguia pagar pelos serviços de saúde. Bom, então na época de 60, após o golpe militar, surgiram então o Instituto Nacional de Pensões. Esses institutos, aos poucos, foram absorvendo o Instituto de Aposentadorias e Pensões e o que aconteceu nesse momento? Eles abriram a cobertura previdenciária de assistência à saúde. De que forma? Além dos já trabalhadores com carteira assinada, né, que eram os trabalhadores formais, aqueles trabalhadores autônomos que contribuíssem com a Previdência, eles também teriam direito de serviço de saúde, também o INPS também cobria esses funcionários, esses trabalhadores autônomos. O que aconteceu? Aumentou a demanda de serviço da estrutura de saúde instalada no país, certo? Porque ao abrir essa cobertura para os trabalhadores autônomos, os hospitais que existiam na época, os ambulatórios, as clínicas do governo, não deram conta do aumento da demanda.
Nesse momento, o serviço privado passou a ser vendedor de serviços de saúde ao governo, que não tinha controle nenhum do custo do pagamento de recursos a essas empresas privadas. E que aconteceu? Um descontrole total das contas do governo em relação ao pagamento desses serviços privados, que se viu muita fraude, muito desvio de dinheiro desses fundos, né, que já estavam arrecadados desde as caixas de aposentadorias e pensões, e esse Instituto Nacional de Pensões, ao pouco foi indo à falência, né, quebrado pelo absurdo de fraude e desvio de dinheiro. Na década de 70, né, após a falência dos Institutos Nacionais de Pensões, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. E aí, para tentar organizar essa bagunça de pagamentos absurdos às empresas privadas, o governo então criou um teto, né, de quanto poderia pagar, por exemplo, a cada hospital, a cada clínica, por aquele serviço vendido ao governo. Então, por exemplo, o seu hospital só vou te pagar 30 raios-x, 40 internações, 200 curativos, etc. Então, para tentar organizar isso, se criou essa tabela, né, de pagamento. Porém, mesmo assim, a fraude, mesmo assim, o custo elevado desses pagamentos continuou. E além disso, nessa época da ditadura militar, havia muitas construções, muitas obras muito caras, muito custosas, que foram financiadas justamente com esse dinheiro do fundo que seria destinado então para assistência, para a saúde, foi aos poucos indo para essas construções. Finalmente, os INAPs também deixaram de existir, foram à falência, e essa questão de fraude, né, e corrupção no pagamento do governo às empresas privadas foi o que caracterizou esses institutos nacionais de assistência médica e previdência. Mas o que é importante dessa época das políticas do Brasil, que eram políticas totalmente vinculadas à previdência, ou seja, apenas os trabalhadores com carteira assinada tinham direito às coberturas de serviços de saúde, era excludente, né? Porque se você não era trabalhador formal, você não tinha direito, você ou ia para Santas Casas de Misericórdia ou pagava pelo serviço privado. E era centralizado, né? Então toda a gestão, toda a organização disso estava na mão do governo federal. Os municípios e os estados se comportavam apenas como vendedores de serviços, né? É isso importante ressaltar, que era uma política excludente centralizada. Então, conjuntamente com essa realidade, né, isso que estava acontecendo na saúde no Brasil, na década de 70, ocorreu a reforma sanitária. E o que é essa reforma sanitária? Foi idealizada, organizada por camadas mais intelectuais da sociedade, por organizações de médicos profissionais cientistas, que vendo a situação precária de saúde no Brasil, né, apenas para alguns, a maioria sem cobertura nenhuma, se organizaram em prol de mudar essa realidade, essa situação. E quais eram as ideias, as bandeiras desses líderes dessa reforma sanitária? Era justamente melhorias do serviço, a descentralização do serviço, saúde igualitária para todas. Então, nesses anos de reforma sanitária já se tinha essa ideia de melhorias e de um serviço de saúde que atendesse a todos por igual, de forma descentralizada. Isso tudo levou, em 1986, à 8ª Conferência de Saúde. Importantíssima essa 8ª Conferência de Saúde, é um marco para a saúde no Brasil. Por quê? O que ficou acordado nesse evento? Justamente
um serviço de saúde descentralizado, igualitário para todos, né, de acesso universal para a população, que fosse capaz de realmente oferecer saúde, né, visando a questão da proteção, promoção e recuperação da saúde, que é o que mais na frente nós vamos ver com o nascimento do SUS. E então essa conferência nacional, né, teve participação importantíssima tanto de políticos, da sociedade, dos usuários de saúde. Então teve uma mobilização enorme em torno dessa 8ª conferência, que realmente foi capaz, né, de dar o pontapé para o que nós temos hoje no Brasil, o Sistema Único de Saúde. Então, em 1988, após a redemocratização do país, a Constituição de 88 traz nos seus artigos 196 a 200 que a saúde, então, é um dever do povo, direito do povo, dever do Estado. Aí sim, a saúde fica constitucionalizada. A partir de agora, a saúde é uma responsabilidade do Estado em fornecer serviços de saúde à população. Com isso, o governo, então, que já assumiu o compromisso de saúde para o Brasil, precisa se organizar e normatizar de que forma esses serviços iriam funcionar. É quando nasce a Lei 8080, em 1990, para quê? Regulamentar, normatizar e detalhar de como funcionaria o sistema de saúde no Brasil. Por isso, ela é a Lei Orgânica da Saúde, a mais importante, se não uma das mais importantes leis da saúde. Certo? Então, vamos ver uma questão do que nós já vimos até agora, essa parte histórica da saúde no Brasil. Então, uma pergunta, uma questão de 2015, Hospital da Cruz Vermelha, Paraná, e diz assim: aponte entre as alternativas abaixo aquela que corresponde ao INPS, Instituto Nacional de Pensões, de Previdência Social, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, essa estrutura, ao atuar em saúde, foi uma grande compradora de serviços privados de saúde e, dessa forma, um estímulo a um padrão de organização da prática médica orientada pelo lucro? Letra B. O INPS, ao ofertar serviços de saúde, atuou no sentido de desaceleração do crescimento do atualmente chamado setor complementar em saúde? Letra C. As ações em saúde promovidas por este instituto permitiram a organização da prática médica em moldes mais equitativos na medida em que priorizou a clientela trabalhadora? Letra D. A criação do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, representou um passo importante na separação da saúde da Previdência Social? E por último, a ampliação da cobertura da assistência médica no âmbito do INPS teve como consequência o fortalecimento do Ministério da Saúde e a passagem do INAMP para esse ministério após a redemocratização? Então vamos rever uma por uma. Então a letra A, essa estrutura, o Instituto Nacional de Previdência Social, atuar em saúde, foi uma grande compradora de serviços privados de saúde e, dessa forma, um estímulo a um padrão de organização da prática médica orientada pelo lucro. Exatamente foi isso que aconteceu. Os serviços privados se comportou como vendedor de serviços e visava principalmente o lucro. Lembra que na época foi aumentada a cobertura para aqueles trabalhadores que contribuíssem com parte da sua renda básica. Então, a estrutura existente não conseguia cobrir toda a demanda. As empresas privadas passaram a vender serviços de saúde, que na época o custo que o governo pagava essas empresas era absurdo, levando a infinitos defalques e corrupção e pagamentos exagerados, certo?
Então, a letra B, o INPS, ofertar serviços de saúde, atuou no sentido de dar desaceleração do crescimento do atualmente chamado setor suplementar em saúde? Não, muito pelo contrário. Ao fazer pagamentos exagerados, absurdos, então um custo muito alto por esses serviços que a parte setor privado oferecia, ele passou mesmo que indiretamente a custear, né, esse serviço de saúde privado que hoje nós temos como saúde suplementar, que é o quê? A parte de atenção privada que presta serviço ao SUS. A C. As ações em saúde promovidas por esse instituto permitiram a organização de prática média em moldes mais equitativos na medida que priorizou a clientela trabalhadora. Se apenas cobria os trabalhadores que contribuíam com a Previdência, o resto ficava fora, descoberto, não tinha atendimento equitativo nem igualitário. Era quem tinha direito, apenas quem contribuía. Quem não tinha cobertura. Então, totalmente desigual, né? Totalmente excludente. Letra D, a criação dos INAMPs. Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Representou um passo importante na separação da saúde da Previdência Social? Não, muito pelo contrário. Veja bem o nome. Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Totalmente relacionado à Previdência. E vocês podem até perguntar, e na época existia o Ministério da Saúde? Existia. Só que a atenção à saúde estava totalmente relacionada ao Ministério do Trabalho e Assistência Social. E o Ministério da Saúde, o que fazia? Ele se dedicava mais ao controle de endemia, à questão sanitária, vacinação. Não tinha atuação direta no serviço, na prestação de serviços de saúde à população. E por último, a ampliação da cobertura da assistência médica no âmbito do INPS teve como consequência o fortalecimento do Ministério da Saúde e a passagem do INAMP para esse ministério após a redemocratização? Não. Após a redemocratização, o que nós tivemos foi a Constituição de 1988 e a criação do SUS, finalmente com a Lei Orgânica de 8080 de 90, e os INAMPs aos poucos foram extintos, deixaram de funcionar. Mais uma questão de 2011, Secretaria de Estado de Saúde Rio de Janeiro, e diz assim: muitas foram as consequências nestes mais de 20 anos de criação do SUS. Saímos de uma estrutura que atendia apenas 30 milhões de filiados à Previdência Social para a outra de recorte universal, que atende 190 milhões de brasileiros. Esta afirmativa, em setembro de 2009, fala de mudanças significativas na política de saúde. A estrutura extinta corresponde a distritos sanitários, Instituto dos Trabalhadores, postos de assistência médica, unidade de pronto atendimento. Evidentemente, o que nós comentamos até agora está se referindo ao Instituto dos Trabalhadores, certo? Então, agora sim, vamos falar da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, a lei que regulamenta o nosso Sistema Único de Saúde, certo? Se a Constituição de 88 declarou que a saúde, direito do povo, dever do Estado, ele precisava se organizar, se planejar, montar a estrutura para que essa lei fosse cumprida. A partir de agora, ele tinha o dever, a responsabilidade de realmente oferecer serviços de saúde à população. Por isso, a necessidade de, então, pouco tempo, logo em 1990, já é editada a primeira Lei da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Organiza o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Então, aqui mais de 50% de tudo que nós temos do SUS está aqui nessa lei, importantíssima. O que mais traz essa lei? Importante para nós. A partir de então, a saúde é constitucional,
certo? Não é optativa. O governo federal, estados e municípios precisam se organizar, porque já é lei. Então, é constitucional o serviço de saúde que o governo deve oferecer. O que mais? O saúde, então, seria pública, ou seja, financiada por dinheiro público, de contribuições dos impostos, todos, a arrecadação do país, esse dinheiro público que seria utilizado para o serviço de saúde. O que mais? Nacional. Então, tudo o que se fala de saúde a partir de agora tem cobertura nacional, todo o país, de caráter universal, para todos, igualitário, que visa a promoção, proteção e recuperação da saúde. O que mais que nos traz essa lei? A saúde, direito fundamental do ser humano e dever do Estado, fornecer condições indispensáveis para seu pleno exercício. Além disso, estabelece atribuições comuns, ou seja, o que o governo federal, os estados e os municípios devem fazer para fornecer serviços de saúde e competências individuais, o que a União tem que fazer, o que o Estado deve fazer, o que o município deve fazer. De forma geral, o que fica entendido nessa Lei 8080, a União, as atribuições da União, ele vai, de forma geral, coordenar, formular, implantar políticas de saúde. Os municípios, eles são responsáveis por executar as ações. Então, de forma geral, resumida, tem que ficar claro que o governo ele vai planejar, formular, participar da elaboração de políticas de saúde. Os municípios vão executar as ações e os estados vão participar de forma suplementar e complementar, tanto nas ações como no financiamento das políticas de saúde. E o que mais? A saúde, então, seria uma rede de serviços descentralizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Até então, a saúde era centralizada no governo federal, né? A gente está vindo de uma ditadura militar, onde realmente tudo era centralizado. Agora, após a redemocratização, o que o governo quer? Descentralizar, ou seja, dar poder aos estados e aos municípios de ação, dar a eles autonomia para desenvolver essas ações nos seus territórios. E uma rede descentralizada, certo? Cada ente vai ter a sua responsabilidade, a sua autonomia para agir e hierarquizada, em níveis crescentes de complexidade. Então, o paciente que procura, que tem queixas de saúde, ele vai primeiro para uma atenção primária, se necessário uma atenção secundária e se necessário uma atenção terciária. Então se organiza por níveis de complexidade. Então vai desde uma simples vacina até uma transfusão de órgãos, né? Em níveis crescentes de complexidade. É assim que essa lei diz que o sistema de saúde tem que se organizar a partir de agora. E por último, a complementaridade do setor privado. Então, empresas privadas podem oferecer serviços de saúde? Podem, de forma complementar, sempre dando prioridade para as organizações filantrópicas e sem fins lucrativos. Por quê? Porque a gente viu que no passado, essas empresas privadas eram praticamente bancadas, né? E recebiam altos pagamentos do governo. Então agora essa lei traz o quê? Que o setor privado pode fornecer serviços de saúde? Sim, mas de forma complementar e com prioridade para as empresas sem fins lucrativos e filantrópicos, né? Então vamos, que mais que traz essa lei? Que além disso que foi comentado aqui, né?
de uma rede hierarquizada e descentralizada, que cada ente da federação vai ter suas atribuições, de que o governo, então, tem o dever de fornecer serviços de saúde, além de que o setor privado vai participar de forma complementar. O que mais está na cobertura de saúde a partir de agora é o SUS, né? Então inclui ainda no seu campo de atuação vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Isso aqui também faz parte das ações e serviços de saúde do SUS. Vamos comentar uma questão sobre as atribuições e competências dos entes federados. E é uma questão de 2009, de residência médica, da Fundação João Goulart, Hospitais Municipais e Fundação Getúlio Vargas. Então diz assim: de acordo com a Lei 8080/90, é atribuição comum das 3 esferas de governo dentro do Sistema Único de Saúde em seu âmbito administrativo. Letra A. Vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Letra B. Execução de serviços de saúde do trabalhador. Letra D. C. Formação de consórcios intermunicipais entre as regiões de saúde. E letra D. Definição de mecanismos de controle e fiscalização das ações e serviços de saúde. Então, como a gente disse antes, cada ente tem as suas contribuições, tem as suas atribuições, tem as atribuições comuns e aquelas privativas a cada ente federado. Então, vamos uma por uma. Letra A. Vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Isso é privativo da União. Quem fiscaliza portos, fronteiras, aeroportos é o governo federal, certo? Então, isso já fica claro, não tem dúvida. Se chegar a cair em prova para vocês, isso é uma atribuição do governo federal, da União. Não é do Estado nem dos municípios, certo? Letra B. Execução de serviços de saúde do trabalhador. A quem cabe isso? Veja bem, execução, isso é do município. Quem faz a saúde do trabalhador são os municípios. De forma geral, quem executa as ações de saúde planejadas e determinadas, né, pela legislação, pelas leis, pelas comissões, são os municípios. Letra C. Formação de consórcios intermunicipais entre as regiões de saúde. Consórcio intermunicipal. Então, quem vai executar essa ação é o município, que ele tem, né, ele deve, para compor a sua rede de serviços, se articular com municípios vizinhos ou mesmo de estados vizinhos para formar os consórcios de saúde. E por fim, letra D, definição de mecanismos de controle e fiscalização das ações e serviços de saúde. Então isso cabe às 3 esferas de governo, tanto a União como o Estado como os municípios vão definir mecanismos de controle e fiscalização das ações de serviço, que é justamente o que a questão quer, quais são as atribuições das 3 esferas, certo? Letra D.